Shalom, shalom, bem-vindo ao canal Buscando a Completude, meu nome é Gustavo Cordeiro. Encerramos nessa semana os estudos referentes a Parashat Tzav, que quer dizer ordene, a porção Tzav, ordene. Essa é a segunda porção do livro de Vaikra, do livro de Levíticos, mas eu quero trabalhar nesse vídeo aqui algo um pouco diferente e muito importante também. Até para que a nossa perspectiva no Pentateuco, na Torá e em tudo que foi realizado antes da manifestação do Filho de Deus, antes da primeira vinda do Messias Yeshua, faça mais e mais sentido. É essencial termos bem claro de que o mundo foi feito por causa do Messias Yeshua e que tudo é justificado através do Messias e da crença nele. Obviamente, então, a vinda do Messias há cerca de 2000 anos não foi um simples prêmio referente a uma espera daqueles que o aguardavam e acreditavam no seu aparecimento ou na sua revelação, pois a expectativa da recompensa específica não é o princípio de fé aqui, mas o ponto central da crença no Messias vem do fato que a sua chegada foi o objetivo de todo o serviço dos servos de Deus, desde o início da humanidade, passando então por Abraão, o povo de Israel, os profetas, os juízes, enfim. Mas também foi o sentido de todo esse serviço exercido pelo sacerdócio levítico. Estudamos nas últimas porções no livro de Shemot, no livro de Êxodo, sobre o erguimento do Mishkan. Então é essencial entendermos que todo esse erguimento do Mishkan, todo esse serviço levítico também teve como objetivo a chegada do Messias. Sem o Messias Yeshua, a criação, a Torá, não tem sentido. Eu vou repetir, sem o Messias Yeshua, a criação, a Torá não tem sentido. Isso é muito importante para nós meditarmos que sem o Messias Yeshua, a nossa fé é vã. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, diz que se o Messias não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, sem o Messias Yeshua como fundamento, a criação e a Torá acabam perdendo todo o seu sentido. Até mesmo no Talmud fala que antes de Deus criar o mundo, o Messias já existia. E interessante, em Colossenses 1, do 15 ao 17, diz assim: este, que aqui no caso é o Messias Yeshua, Shaul está falando do Messias aqui, então o Messias Yeshua é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, o Messias Yeshua justifica toda a criação e todo o universo. Então, a crença no Messias é muito importante. E a crença no Messias também faz parte dos chamados 13 princípios da fé judaica. E nós não só cremos, mas sabemos que o Messias é Yeshua, é Jesus, o Nazareno, que há cerca de 2000 anos se manifestou como homem em um tempo único na história. Essa foi sua primeira vinda. No Moed, no tempo determinado por Deus, ele vem, se entrega por nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia. Quando entendemos que o mundo, a criação e a Torá só tem sentido por causa do Messias, podemos então ir para as palavras de Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 4, que diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, ou o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Nas traduções das Bíblias temos aqui a palavra fim. Só que no grego essa palavra tem muito mais o sentido de finalidade, ou seja, a finalidade, o sentido da lei é o Messias. Se você pesquisar, verá que até os sábios de Israel concordam com o que Paulo fala aqui em Romanos 10, verso 4. E no profeta Daniel, no capítulo 9, também fala de alguém que viria, que morreria, mas que selaria a visão e a profecia. Ele selaria a visão e a profecia. Daniel 9, verso 24, diz assim:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, esse personagem aqui citado por Daniel, além dele cumprir uma parte cronológica exata das 70 semanas que abrange o quê? Desde a época da construção do segundo templo e a construção da cidade, até o tempo em que ele seria morto, esse personagem, vindo então um outro personagem que destruiria o templo. Então nós lemos aqui em Daniel 9 também sobre a missão desse primeiro personagem, que foi fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então, assim como o Messias Yeshua é o sentido da Torá, é a finalidade da Torá, ele também é o sentido das profecias. Se Yeshua não viesse, se Yeshua não tivesse vencido o pecado, se Yeshua não tivesse morrido no tempo determinado, no moede de Deus, sem pecado, nós não teríamos salvação e o mundo todo estaria perdido. Tudo que vemos no livro de Levíticos, na Parashá Vaikra, na Parashá Tzav, por exemplo, nas demais Parashot, toda essa ordem do Eterno e todo o trabalho exercido através de muitos sacrifícios ordenados por ele, de nada valeriam. Os demais personagens, também os heróis da fé, que atuaram antes do Messias Yeshua, também estariam todos perdidos. Então todos os ritos de sacrifícios estabelecidos por Deus, seja as ofertas por pecados ou demais ofertas, também sempre apontavam para o Messias Yeshua. E sempre foram muito importantes, pois aproximavam os filhos de Israel a Deus. Só que quando o Messias Yeshua veio, morreu no madeiro por nossos pecados como o sacrifício perfeito e ressuscitou, ele selou a visão e a profecia, trazendo então a justiça eterna, fazendo cessar a transgressão. Mas aí alguém pode pensar, irmão, a iniquidade, a injustiça ainda existem, correto? Só que o ponto aqui é que se o Messias Yeshua tivesse sido derrotado pelo inimigo e tivesse pecado, o mundo estaria sem possibilidade de restauração. Esse é o ponto. E todas as profecias futuras, como por exemplo a restauração de Israel, o mundo vindouro, a era messiânica, todas essas profecias estariam sem a possibilidade de cumprimento. Mas como o Messias Yeshua veio, morreu e ressuscitou, ele selou também todas as profecias. E também selou as profecias que ainda aguardam cumprimento. Com certeza todas elas serão cumpridas e nada ou ninguém pode impedir isso. Ou seja, ele trouxe a justiça eterna e tudo se concretizará de acordo com o plano divino. Se o Messias Yeshua tivesse pecado, tudo isso estaria acabado. Por isso que o inimigo tentou de todas as formas derrubar a Yeshua. E graças à ressurreição do Messias Yeshua, agora o inimigo está com seus dias contados. Agora o inimigo já tem um prazo, ele foi vencido pelo Messias. Agora nós temos disponível a justiça eterna. Se o Messias Yeshua não viesse e vencesse todos os personagens da antiguidade, os heróis da fé citados na carta aos Hebreus estariam todos perdidos. Todos os filhos de Israel que foram piedosos e faziam seus sacrifícios de coração voltado a Deus estariam perdidos. Tudo isso que vemos na Parashat Tzav, toda essa ordem de Deus para estabelecer o sacerdócio levítico e todo esse serviço propriamente dito, que então passa a ser executado em prol dos filhos de Israel, não dariam frutos futuros, não dariam frutos que permanecem. Todos, antes de Yeshua, não teriam como ser justificados. O mundo não poderia ser justificado e não existiria nem a ressurreição dos mortos. Não existiria o reinado do Messias e também não existiria julgamento. Mas o Messias Yeshua trouxe a justiça eterna e o fim das transgressões. E por isso que todos esses sacrifícios anteriores que vemos de forma detalhada listados no livro de Vaikra e também na Parashat Tzav, e que foram feitos dentro dos padrões de Deus, foram validados. E os que viveram piedosamente nesse tempo terão as suas recompensas. Mas por outro lado também poderá ser executado o castigo eterno, pois haverá julgamento. Então vejam como é muito forte a importância do Messias. E aí conseguimos entender as palavras do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, onde ele diz que só no Messias Yeshua há salvação para os homens.
que diz lá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Então, graças ao nosso Pai e Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias que através de seu Filho nos faz completos, nos traz plenitude, trazendo sentido à criação, sentido ao mundo e sentido à Torá, estabelecendo a finalidade da Torá e o seu cumprimento. Por isso que a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. Ela estabelece os critérios para a bênção ou para a maldição. Ela ordena as nossas vidas, trazendo justiça. E no final, temos a Haftará atrelada aí, a Parashat Tzav. O Eterno ordena, Tzav, algo tremendo para nós, que devemos no espírito de Elias apressar o retorno do Messias. Malaquias 3, do verso 22 ao 24 na Bíblia hebraica, e nas versões cristãs, Malaquias 4, do verso 4 ao 6. O Eterno, Deus, Ele Tzav. O Eterno nos ordena dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés. Eu vou repetir: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então que Deus use dia após dia cada um de nós para o pleno cumprimento dos seus propósitos através da sua santa Torá. Em nome de Yeshua. Amém.